Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos, ministério esse de evangelização, de apologética, onde a gente explica os principais temas do cristianismo, da fé cristã, expõe argumentos em favor da nossa fé, algo que é de suma importância. Nós precisamos saber porque acreditamos em determinadas coisas. Uma delas nós vamos abordar nesse vídeo. Por que existem 4 evangelhos em vez de vários evangelhos? Nós sabemos que foram escritos outros evangelhos ao longo da história, porém esses 4 que ficaram no Novo Testamento. Resumidamente, nós temos estes 4 evangelhos e não temos outros, porque os outros foram influenciados pelo gnosticismo. O gnosticismo foi um grupo herético dos primeiros séculos da igreja cristã que pregava a salvação pela gnosis. Gnosis é conhecimento no grego. E o conhecimento era um conhecimento do oculto. Para os gnósticos, quando você lia um texto bíblico, havia verdades por trás daquele texto, verdades que você só conseguiria entender no texto se tivesse a gnosis, se você interpretasse os textos bíblicos de acordo com os princípios do gnosticismo. Essa seita ou este grupo religioso fora da tradição cristã se misturou muitas vezes com o cristianismo e escreveu evangelhos também. Porém, é possível notar certas influências, certas diferenças dos evangelhos escritos por estes grupos. Nós temos, por exemplo, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, evangelhos que eu já li, estão disponíveis para todo mundo ler, mas que eles são influenciados pelo gnosticismo. Um exemplo disso, quando nós lemos os evangelhos que estão nas escrituras, os evangelhos tradicionais, nós vemos que Jesus Cristo foi uma pessoa que defendeu muito o direito das mulheres. Ele foi, nesse sentido, um dos precursores na defesa do direito das mulheres. Lá em João capítulo 4, nós vemos ele falando com a mulher samaritana, algo que nenhum mestre, nenhuma pessoa do tipo dele fazia na época dele. Nós vemos ele defendendo muitas vezes as mulheres, a mulher que estava prestes a ser apedrejada. Nós vemos ele colocando Maria Madalena, colocando a sua mãe junto no seu ministério. Nós vemos ele já desde o início dando ênfase, dando importância às mulheres. Porém, no gnosticismo isso vai ainda mais além. O gnosticismo vai dar uma ênfase ainda maior a essa defesa das mulheres, influenciando os evangelhos e tirando a essência dos evangelhos. Não que seja ruim defender o direito das mulheres, mas eles iam além daquilo que Cristo já ia. E nós podemos ver isso em outras situações, em outros momentos. Nós vemos a influência do pensamento gnóstico. E a igreja cristã não queria que o gnosticismo prevalecesse. A igreja cristã queria manter a pureza do cristianismo, a essência do cristianismo. Por isso, os evangelhos que ficaram foram esses 4 evangelhos. Além disso, tradicionalmente, esses evangelhos são atribuídos ao primeiro século. Existem aqueles estudiosos que discordam, mas tradicionalmente a maior parte dos estudiosos vai colocar os evangelhos no primeiro século. Isso se dá, por exemplo, porque os evangelhos eles não falam a respeito da destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Mas isso não aparece nos evangelhos, e a destruição de Jerusalém foi profetizada por Jesus. Então o que se pensa? Se pensa que se realmente os evangelistas estavam querendo confirmar sua fé, isso é algo que nós sabemos, eles teriam posto a destruição de Jerusalém para mostrar que a profecia de Jesus foi confirmada, se cumpriu. Mas eles não fizeram isso, provavelmente porque os evangelhos foram escritos ainda no primeiro século, antes da destruição de Jerusalém. Isso é algo que dá mais confiabilidade do que evangelhos que foram escritos
já no segundo, terceiro, quarto século, como é o caso dos evangelhos, chamados evangelhos apócrifos, porque não seguem a regra, não seguem aquilo que foi a essência, a base do cristianismo. Eu espero que você tenha entendido. Isso aqui é um resumo, tem muita mais coisas que eu poderia falar e tratar, mas eu vou resumir para que você possa entender e compreender aquilo que é a essência da nossa fé cristã. Se você tiver gostado do nosso vídeo, não deixe de se inscrever, de compartilhar com o seu colega. Um abraço para você e não se esqueça que já está disponível também no www.pregadorlucas.com o nosso novo e-book, um e-book apologético, Quem é o Espírito Santo, um livro que vai edificar a sua fé, que você vai gostar bastante, não deixe de adquirir. Um abraço para você e até a próxima!